O que é que reformados gostam de conversar? Talvez para você que está chegando agora nesse universo dos debates teológicos, né, do estudo da teologia, da história da igreja, as linhas teológicas que existem, e ouve falar sobre calvinismo, etc., pode pensar de repente que nós, reformados, ficamos 24 horas por dia conversando sobre predestinação, eleição, né? 5 pontos para lá e para cá. E essa não é a realidade, né? Isso não é a realidade. Às vezes nós temos que realmente responder essas questões, porque existe muita dúvida, muita distorção também a respeito do assunto, mas esse não é um tipo de assunto que nós ficamos falando 24 horas por dia, né? Sinceramente, até eu penso que uma pessoa que só fala sobre isso é chata pra caramba, né? E muito resumida, né? Muito limitada. Primeiro porque não entendeu bem o que é calvinismo, né? Por isso resume tudo à soteriologia, como se fosse a questão principal e o resto não importa. Para nós é esquisito, né? Porque é algo que pesa mais sobre nós, no nosso entendimento, que é a teologia do pacto, né? A teologia da aliança para nós realmente ela é muito mais abrangente, tá? E a soteriologia está ligada à teologia do pacto. E toda a teologia bíblica, a teologia do pacto. Então, por conta do pacto, não é? Nós temos assuntos que são tão importantes quanto a soteriologia, tá? Só para vocês entenderem. Eu não estou falando sobre a importância do que Cristo fez, ok? Não vai confundir as coisas. Estou falando sobre o assunto soteriológico, as definições, as resoluções, não é? Os artigos, etc. Não. Eu estou dizendo sobre, por exemplo, nós vamos falar sobre adoração, sobre culto. Olha só. Não é sobre a congregação, sobre as famílias da igreja, sobre a família da aliança, não é? Claro, em tudo isso está envolvido também a salvação. Então, nós falamos de muitos assuntos: política, o papel da igreja no mundo, no Estado, tudo, né? Tudo. Nós não resumimos as conversas entre os demais calvinistas a assuntos soteriológicos. Né? Quem é assim, e eu sei que tem muita gente assim, tá? Tem muita gente que você não pode falar nada. Se você der um bom dia, ele vai responder: eu fui predestinado. Né? Se você fala, meu irmão, o que está acontecendo? É eleito da eternidade. Gente assim é chata pra caramba, vamos ser sinceros. Né? Vamos ser, né? Um disco arranhado. Não sabe falar outra coisa. Né? Resume tudo apenas a 5 pontos. Né? Isso é lamentável, porque o que é chamado de calvinismo não se resume a isso. Né? Se alguém fala pra mim, então, já decorei os 5 pontos, já creio nos 5 pontos, já. E os outros 95, né? Cadê os outros 95? Porque não é simplesmente isso. Infelizmente, por essa mentalidade que as pessoas têm, e talvez porque o assunto para essas pessoas seja mais apaixonante, e eu vou dizer para vocês, os assuntos que mais me confrontaram na minha ascensão até a fé reformada não foram os assuntos soteriológicos. Dá para acreditar? Claro que eu fui confrontado, né? No início eu fui bastante confrontado, mas uma lida atenciosa na Escritura Sagrada você percebe, né? E eu não estou falando nem de textos que falam sobre predestinação, porque a turma aí, né, tem arminiano que acha que, e também calvinista assim, né, que acha que ele ficar citando meio mundo de texto que vai falar Deus predestinou, é Deus quem faz, Deus tem o coração do rei na mão dele, o Senhor usou como ele quis, é a vontade dele, aí o outro vai usar texto que fala, então o homem foi chamado ao arrependimento, o homem fez, ele disse que não, ele resistiu. Esse tipo de debate para mim é pueril, é vergonhoso, não tem graça, né? Porque a questão, e pronto, é um ponto que eu acho muito legal no livro do Tourinho, né? Que é o Calvinismo Explicado. Ele fala primeiro sobre teotologia, né? Então, primeiro teontologia, porque essa é a questão principal, né? Todo o debate de arminiano e calvinista, em termos de buscar uma base bíblica para provar alguma coisa, é assim, é pueril, assim, é um nível baixo, tá? É chato, cara. Eu não consigo, não. Já tem anos que eu não assisto debates por causa disso. Né? O único debate que eu assisti foi de um irmão batista, né? Que é de orientação, digamos assim, calvinista, no que diz respeito à teologia. É um irmão fiel, então, é um professor, eu respeito muito. Eu só assisti o debate dele, porque ele convidou. Né? E mesmo assim eu não gostei, né? Porque eu reconheço a capacidade que o irmão tem. Né? É um irmão muito inteligente, muito capaz. Dá para perceber nas aulas dele como ele tem essa afinidade com os textos grego e hebraico. Isso é realmente lindo, você acompanhar uma aula desse irmão. Mas o que as pessoas querem? As pessoas querem os indivíduos que gritam mais, né? É aquela mentalidade de dependência política, né? De populismo.
Infelizmente, né? Se o irmão que é tão sábio, tão inteligente, tão capaz, ele não é de uma oratória populista, como é muito comum com muitas pessoas aí, né? Então, é claro que ele não vai fazer sucesso. Isso é lamentável, por isso que eu não gosto de debate, tá? Porque você pode explicar o que você quiser. A plateia que assiste, porque no fim, debate, para as pessoas que estão assistindo, é só entretenimento. Né? As pessoas querem ver o circo pegar fogo. Né? Ninguém está se preocupando com a verdade. A verdade é que menos importa. Né? O bom é a treta. Né? É o irmão dizer que o outro é ignorante, que não sabe ler direito, como acontece nos debates, Marco Leconato e outras pessoas também. Isso pra mim é chato pra caramba. Eu não tenho paciência, não. Não assisto esse tipo de coisa. Certo? Porque é chato. Pra mim, assuntos que são profundos, não é? E que têm implicações para a vida real, não é? De verdade, e que de fato aplicam aquilo que eu aprendo na soteriologia, são os assuntos referentes à família, à congregação, ao meu compromisso com Deus, à ética calvinista, à compreensão dos mandamentos, não é? A adoração, o culto solene. Isso é muito mais relevante, tá? Muito mais relevante. O meu compromisso pactual com a minha família, tudo isso para nós tem um peso muito maior, porque preenche mais a nossa vida. Tá? E em tudo isso está encaixado com certeza a nossa esperança em salvação perfeita em Jesus Cristo. Tá? Então, só para os irmãos entenderem que reformados de verdade não ficam o tempo todo predestinado, predestinado, eleito, eternidade, predestinado, olha aqui, não. Não é? Se uma pessoa realmente quer aprender a raciocinar da maneira correta, da maneira bíblica, é muito bom que a pessoa realmente estude teontologia. Primeiro vá aprender sobre o ser de Deus, os atributos de Deus. Né? Porque se você entender isso, né, o resto vai vir de maneira muito mais fácil. Né? Como eu disse no começo, eu não tive um confronto tão grande, tão dramático com relação à soteriologia. Entende? Porque muito daquilo que a soteriologia reformada, que é bíblica de verdade, tá? Bíblica, não é balela, é bíblica, tá? Muito do que você aprende ali, que é uma exposição do evangelho clara e fiel, não é? Você vai entender e você vai ter paz com tudo aquilo a partir do conhecimento que Deus dá de si mesmo na Escritura. Se você não entende isso, os atributos de Deus, você vai entender que alguns pontos do que é chamado de calvinismo, ou alguns textos, não é, de toda a Escritura Sagrada, que mostram de maneira muito clara a soberania absoluta de Deus, você vai entender que isso é contraditório. Há alguns aí que se dizem arminianos que já disseram até que o autor errou. Pra você tem uma ideia, o autor bíblico errou. Ora, Deus, o Espírito Santo inspirou essas pessoas. O Espírito Santo errou? Né? Ele não teve controle na hora? Como é que funciona isso aí? Então, a falta do conhecimento teontológico, digamos assim, de uma reflexão sobre os atributos de Deus, não é, leva aos erros soteriológicos e aos erros de várias naturezas. Várias naturezas, tá? Então, é muito importante compreender que os nossos assuntos não se limitam à soteriologia. Se você conhecer um cara que se chama calvinista e tudo que ele fala o tempo todo, 24 horas, é isso, eleito desde a eternidade, predestinado, não é? E ele já fala o tempo de preparação total, eleição incondicional e expiação limitada. Se essa pessoa só vive falando isso, cara, na boa, você não vai crescer do lado dessa pessoa, não. Você vai atrofiar sua mente com isso aí, tá? Uma hora, se você for uma pessoa sadia na sua mente, né? Você vai abusar de falar com uma pessoa assim, porque é chato, meu irmão. É chato, tá? Bom dia, meu querido irmão, tudo bom? Como que você dormiu ontem? Passou bem direitinho? Eu vi que não passou mal ontem, mas o irmão tá bem? É claro que eu tô. Deus me predestinou pra ficar mal ontem, agora de manhã estou bem de novo. Cara, é chato. Eu já conheci gente assim, membro de igreja assim, pastor assim, tudo, porque Deus é soberano. A resposta para tudo, porque Deus é soberano, porque Deus é soberano, porque Deus é soberano. Ora, eu sei que Deus é soberano, tá? Eu sei, essa é a verdade. Mas você dá uma resposta como essa, que é verdade, não explica muitas questões aí, né? Muitos pontos. Nós podemos desenvolver mais sobre a soberania de Deus, para glorificarmos a sua soberania. Mas apenas dizer, muitas vezes, não resolve muita coisa, né? Não nos ajuda a amadurecer e a desenvolver realmente o assunto. Então, nós temos mais coisa para conversar, tá bom? E aí, o que, é que vocês acharam do conteúdo do vídeo? Você é um desses calvinistas que fica o tempo todo repetindo predestinação, 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 eleição incondicional? Ou você é alguém que procura se aprofundar mais? Se você é um desses que fica preso na ponta do iceberg, eu desafio você a sair da ponta e mergulhar, para você entender que é um grande iceberg, gigantesco, não é realmente com muita profundidade para você, tá bom? Fica a dica. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, dá o joinha, não se esquece e compartilha com todo mundo que você conhece, beleza? Valeu!